Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma aula do nosso canal Letras e Exatas. E hoje a gente continua falando sobre pronomes, mas dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição dos seres no tempo ou no espaço, relacionando-os às pessoas do discurso. Isso quer dizer que quando e onde se localizam, se encontram estes pronomes, estas pessoas do discurso, ok? Então, estes são os pronomes demonstrativos que a gente vai aprender hoje, e eles podem ser variáveis ou invariáveis. Então, nessa primeira linha aqui, são os pronomes demonstrativos escritos com o T, né, que são este, esta, estes, estas ou isto. Na segunda linha, são os pronomes escritos com dois S's, tá? Que são os esse, essa, esses, essas ou isso. E os da terceira linha, que é o aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Então, o primeiro exemplo do emprego desses pronomes demonstrativos, com aqueles da primeira linha, este, estes, esta, estas ou isto, usam-se em referência a seres que estão perto de quem fala, estão perto da pessoa que fala. Este livro está aqui. Eu falo, o objeto está comigo. Este livro está aqui. Esta caneta é preta. Então o objeto está perto de mim que estou falando. O objeto, quando está perto de quem fala, usa o este, esta, estes, estas ou o isto. Próximo exemplo. Usam-se no tempo presente em relação à pessoa que fala. No tempo presente, olha lá. Ou seja, esta data é muito importante. Hoje, estamos falando do presente. Eu estou falando do presente. Esta data é importante. Mas não precisa ser somente o dia do qual eu estou falando. Esta semana ainda não acabou. Então, esta semana foi chuvosa. Este ano, que ainda não acabou, este ano foi complicado para o país. Então, quando é o tempo presente, mas este presente ainda não teve um fim, esta semana, este dia, este ano, este mês, ainda não teve um fim. Então, ele ainda está corrente. Usa-se o este, esta, estes e estas, ok? Segundo exemplo do emprego dos pronomes demonstrativos, só que agora aqueles da segunda linha, com dois S's. Esse, esses, essa, essas e isso. Usam-se em referência aos seres que estão perto da pessoa com quem se fala. Eu falo com você, mas eu me refiro a algo que está perto de você. A gente acabou de ver, este livro está comigo, esse livro está com você, este livro é caro, esse livro é importado, tá? Então o esse, essa, esse e essas, que são aqueles pronomes da segunda linha, são usados quando o objeto está perto, o objeto ou alguém está perto da pessoa com quem falamos. Olha lá, outro exemplo. Esse relógio que está com você, esse relógio que está no seu pulso, deve ser importado. Mais um exemplo. Usam-se no tempo passado, mas próximo em relação à pessoa que fala, tá? Eu falo e estou me referindo a um passado não distante. Pode ser semana passada, pode ser mês passado, ano passado, 10 anos atrás, mas não tem uma medida para dizer se o tempo é curto ou não. Eu considero 10 anos um passado próximo. Muita gente considera, muitos não, tá? Então usa-se no tempo passado mais próximo em relação à pessoa que fala ou em relação a um futuro distante. Vamos lá no primeiro exemplo. Esse dia foi corrido. Imagine que você vivenciou algo
durante um dia que foi, por exemplo, 5 anos atrás. Você está lembrando desse dia e você diz: esse dia foi corrido, esse dia foi alegre, esse dia foi complicado e assim por diante. Esse dia que se trata de um passado não distante, tá? Mas não tem como você medir, não existe uma regra que meça se o tempo é um tempo passado próximo ou não, tá? Vai do que você considera tempo passado próximo ou um futuro distante, tá? Aqui está o segundo exemplo. Quando esse dia chegar, no futuro distante, quando esse dia chegar, ficarei feliz. O Brasil não terá mais políticos corruptos. Quando esse dia chegar, eu estarei morto. Vocês também. Tá? Então, pode ser usado para um passado próximo ou para o futuro distante. Terceiro exemplo para o emprego dos pronomes demonstrativos, que são o aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Usam-se em referência aos seres que estão perto da terceira pessoa de quem se fala. Já não estamos envolvidos eu, você, mas sim a terceira pessoa. Eu converso com você e digo de uma terceira pessoa: aquele rapaz não tira uma folga. Estamos falando de uma outra pessoa. Eu converso com você e me refiro a uma terceira pessoa: aquele rapaz não tira uma folga, aquela moça é nova no trabalho, e assim por diante. Aquele, aquela, para um ser, no caso seria a pessoa do discurso, que não necessariamente tem que ser um ser humano. Quando se trata de pessoa do discurso, não quer dizer que seja uma pessoa, um ser humano. Esta caneta pode ser a pessoa do discurso dentro de uma frase, tá? Então pode ser um objeto ou uma pessoa. Outro exemplo com esses pronomes. Usam-se num tempo distante em relação à pessoa que fala. Aquilo foi sensacional. Então, quando se trata de um tempo distante, num passado distante, usa-se esses pronomes, tá? Aquele, aqueles, aquela, aquelas. Ok? Mais alguns empregos dos pronomes demonstrativos, tá? Então, os pronomes de contrações, que são esses que aparecem aí embaixo, com o uso de uma frase como essa aqui, por exemplo: eu nunca faria uma coisa dessas. Ora, uma coisa aparentemente é singular, mas quando o pronome de contração é antecedido pelo artigo um ou uma mais um substantivo, esses pronomes vão ser usados no plural, tá? Então, quando há um artigo indefinido, uma mais um substantivo, esses pronomes em contração serão usados no plural, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Não vou sair de casa com um frio destes. Artigo indefinido um mais um substantivo. Logo, o pronome de contração será usado no plural. Não vou sair de casa com um frio destes. Tudo bem? Isso são dúvidas frequentes e, neste caso, os pronomes são usados no plural, tá? Ainda que se entenda que esta construção seja singular, mas o pronome tem que ir no plural, tá? Em construções de frases como esta, ok? Bem, gente, essa foi mais uma aula do nosso canal Letras Exatas, aula de língua portuguesa. Lembrando que a gente ministra aulas presenciais de reforço de língua portuguesa, matemática, física e inglês conversação para toda a região do ABC e via Skype para as demais localidades, ok? Se vocês estiverem interessados, é só entrar em contato conosco na nossa página do Facebook e aproveitem, dê lá
sua curtida, seu joinha, né? Se inscrevam no nosso canal do YouTube e espero que tenham gostado, ok? Até a próxima aula, muito obrigado.